Muito boa tarde a todos os que estão reunidos nesta ocasião ali em San Lucas, Guatemala, na congregação que pastoreia o reverendo Tirso Ramiro Girão Pinson, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe grandemente nessa ocasião, a todos os ministros, irmãos e irmãs ali presentes, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também pela internet, hoje, quinta-feira, 10 de outubro deste ano 2024. Que Deus os abençoe grandemente e que nestes dias, que Deus nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações, e muita palavra se encarne em nossas vidas. Para esta ocasião, vamos ler no Salmo 74, onde nos diz: Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, do Monte Sião, onde habitaste. E Sião é a igreja. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Toda a destruição que o inimigo tem feito no santuário. Os teus inimigos rugiram no meio da tua assembleia. Puseram nela as suas insígnias por sinais. Comportaram-se como homens que brandem o machado no espesso da floresta. Toda a obra entalhada quebraram. Com machados e martelos, lançaram fogo ao teu santuário, profanaram a morada do teu nome, derrubando-o até o chão. Aí à esquerda ele escreve Hebreus 3, do 1 ao 6, e 12, do 18 ao 20. Disseram nos seus corações: esmagaremos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os sinais miraculosos, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a tua destra? Tira do teu seio e consome-os. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças dos monstros nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por alimento aos animais do deserto. Abriste as fontes e os ribeiros, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, e tua é a noite. Preparaste a lua e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te como o inimigo te afrontou, ó Senhor, e de como o povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos seus aflitos. Atenta para o pacto, porque os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não volte envergonhado o oprimido. Louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças da gritaria dos seus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. No versículo 7, diz: lançaram fogo ao teu santuário, profanaram a morada do teu nome, derrubando até o chão. Agora vejam tudo aqui o que nos mostra o salmista. E para esta ocasião, nessas curtas palavras,
teremos como tema a limpeza do santuário. Que foi um escrito que já mesmo vamos ver. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz no livro ou tomo O Aperto, na página 48, nos diz aqui, essa é da mensagem Deus julga o coração, de 26 de dezembro de 1976. Esse tempo é um tempo de 74 a 77, onde esteve nos mostrando o Senhor o que Ele faria na dispensação do reino em seu começo. E ali estava começando, como começou o sétimo selo na primeira vinda do Senhor com seu nascimento. Agora vejam, na página 48 deste tomo, O Aperto diz: Bom, eu não sei onde parar isso, quase não usei as notas que tinha aqui, quase nem as usei, mas o que estou vendo é que, bom, mais adiante é o melhor não seja necessário usar nenhuma. Bom, depois que já conheçamos a mensagem do reino, todos os detalhes da mensagem do reino, pois não vai haver necessidade de estar buscando por aqui e por ali, porque isto de provar por aqui e por ali e buscar por aqui, disse Deus através de aqui no Antigo Testamento, no Novo, e aqui nas mensagens através de Elias, disse assim, ou seja, do quarto Elias. Isso é por causa de que vocês são escolhidos e está se encarnando a palavra em vocês. Vejam por que se realiza dessa forma. E isso Deus deu uma amostra ali nesse tempo e depois um pouco mais adiante também, e ainda nas mensagens que ele pregou durante todo o seu ministério. Também falava e citava das mensagens do irmão Branham também na Bíblia, mas já mais marcado era nesse tempo, onde estava mostrando o que seria o final e como Deus estaria realizando essa obra de fé de rapto. Mas não se falava claramente para que não houvesse imitadores, como em um lugar ele diz que podiam imitar a segunda vinda do Senhor. Assim que imaginem. Como podem imitar a segunda vinda do Senhor? Porque seria de uma forma tão simples que se soubessem como é que Deus ia estar realizando tudo, estariam imitando e tratando de fazer uma cópia exata, mas vão falhar. Por mais que tratem de imitar, vão falhar. Vão melhor se inclinar a criticar, a blasfemar e fazer todas as coisas que vocês já sabem como isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui, mas depois que se tiver encarnado, para o que eu tenho que estar dizendo? Olha aqui diz, isso eu já sabia. Para que perdeu tempo nisso? Teria continuado e teria pregado, ao invés de pregar 2 horas, uma mensagem de 2 horas, teria pregado uma mensagem de 4 horas em 2 horas. Não que não queremos que pregue as 2 horas, mas que teria nos pregado mais no mesmo tempo. Nos teria dito mais. Eu creio que essa hora está se aproximando. E ao estar se aproximando, então nós temos que estar preparados para tudo que o Senhor tiver. Porque realmente é grande o que o Senhor tem nesta hora. É inconcebível. E seguramente vamos ver muitas coisas que são prometidas que serão vistas. O de Ananias e Safira, isso será algo que vai acontecer. É inevitável, porque está dito aí.
Agora, algum dia, eu lhes explicarei como vai acontecer isso. Como aconteceu de Ananias e Safira lá? Como foi que veio a palavra falada para que acontecesse? Quem foi? Bom, ele era tipo de Moisés e Elias. Então, um dos três que subiu lá em cima, esteve nessa posição e podia falar a palavra e trazer juízo. E note, era no começo. Agora estamos no final. Agora vejam, na mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 1, a qual está nas eras. Essa parte está nas eras também. Na página 652, eras sem editar. Ali no parágrafo 64, vou ler aqui do folheto. E vocês me seguem aí, os que têm o livro, podem me seguir no livro das eras sem editar, diz. Agora vemos que uma das grandes e importantes coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção foram as criaturas viventes da última parte do capítulo 4, que João viu observando essa arca do pacto. Você lembra como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha? Eles tinham, agora, dentro ali era um rosto da criatura vivente. E descobrimos que essas criaturas não eram anjos, também não eram homens. Eles eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento com a arca. Os encontramos no Novo Testamento. E então os encontramos de novo lá na vinda do Senhor. Querubins guardando o propiciatório. O propiciatório ao qual ninguém podia se aproximar a menos que houvesse uma expiação ali para essa pessoa. A única maneira que o santuário, quando era aspergido do sangue, então se tornou um propiciatório. Mas depois de que o sangue foi tirado, então se tornou uma cadeira de juízo. Ninguém podia suportar o juízo de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo. Não justiça. Não podemos nos aproximar de sua justiça. Ele escreve ali, Moisés e Elias. Não podemos nos aproximarmos da sua justiça, porque sua justiça, ele terá que guardar sua palavra. E guardando sua palavra, o dia que dele comerdes, nesse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça. Eu clamo por misericórdia. Vá. Deixe que a misericórdia de Deus e o propiciatório aspergido. Mas havia um tempo de limpeza do santuário, quando era um tribunal enquanto o sangue foi tirado do assento. E à direita ele escreve trono de juízo. Agora, estamos nos aproximando desse tempo agora. Estamos agora nos aproximando dessa era. E escreve a era da pedra angular aí em cima, e à esquerda, no princípio do parágrafo, uma pirâmide. Estamos agora nos aproximando dessa era, uma limpeza do santuário e o juízo vindo sobre a terra. Vê? Enquanto que o sangue estiver ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto que o sangue estiver ali, ninguém é um pecador diante de Deus. Ele escreve ali, à direita para cima, ninguém é um pecador na terra, enquanto o sangue estiver no santuário. Ninguém é um pecador na terra, enquanto o sangue estiver no santuário. Agora, retenha isso na mente. Agora vejam, diz, todo mundo está bem. Porque há uma expiação para todos. Mas se você falha em aceitar essa expiação e entra na sua presença, então você é um pecador. Você está mais além da misericórdia. Porque você julgou a si mesmo. Mas agora, enquanto que há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier,
Agora, aí ele coloca de 74 a 77. Mas note que esse tempo estava mostrando o que seria nessa nova era e nessa nova dispensação. Porque ainda se estava vivendo ali a dispensação da graça. Agora diz, o sangue sai do propiciatório, e então a ira de Deus cai sobre a terra. E ele escreve ali, limpeza do trono. Mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. Ó, vá, Deus seja misericordioso conosco, que não sejamos achados nesse dia sem as misericórdias de Deus. E à esquerda ele escreve a destruição da terra. É igual no sexto selo. Agora, continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo do tomo O Aperto, onde paramos, diz, trouxe juízo parcial, agora será juízo mundial. Mas tem que se mover conforme a como está prometido. Não é assim, sem som nem tom fazer as coisas. Há uma ordem. E é a palavra. E daí, a pessoa não pode sair para que as coisas sejam feitas. Haverá coisas que nos encherão de regozijo, de alegria. Mas haverá coisas também que nos encherão de tristeza. Mas o que você vai fazer? Veja quando, naquele tempo da igreja judaica, ali no princípio, muitas coisas houve que encheram de regozijo o povo. Mas quando aconteceu de Ananias e Safira, encheu todo mundo de tristeza. Você crê que Ananias e Safira eram esse casal eram qualquer coisa? Não. Eram pessoas importantes no meio dos irmãos. Eram pessoas economicamente de uma posição grande. Eram pessoas que trabalhavam na obra. Eram pessoas muito amadas. Veja, note, na Escritura não nos fala de qualquer pessoa, nos fala das pessoas que tiveram uma parte importante na história da palavra. Igual que Datã e Coré, não eram qualquer coisa, eram gente grande. Judas não era qualquer coisa, era uma pessoa grande, vê? E também Ananias e Safira eram pessoas importantes naquele tempo. Imagine que quando chegou o tempo que houve necessidade para certas coisas, para que o evangelho se estendesse no meio dos judeus, você escutou isso? Então, por que eles não saíam com esse evangelho para outro lugar, mas para os judeus? Mas para os judeus era esse evangelho? E então, houve necessidade entre eles. E então, os que tinham propriedades, vê? Algum irmão tinha, pois, tinha uma casinha e vivia na sua casinha, mas além disso tinha outra propriedade. E disse, estamos em um tempo que é preciso fazer o que seja preciso fazer, e há necessidades. E as necessidades eles viam, o que eu necessito é um lugar onde deitar a dormir. Aí um corte de áudio. Quando me der sono e um bocado de comida, e o resto depois é para a obra. Assim que eu tenho tal propriedade, a vendiam, diz a Bíblia, e a colocavam aos pés dos apóstolos. Mas um fez o que não deveria fazer. Não que estivesse fazendo mal o que fez, de trazer uma parte. Não, estava bem. Se quisesse trazer uma parte, que trouxesse. O que estava mal era ter dito que tinha trazido tudo. E como Deus julga a intenção do coração, Deus não julgou a aparência de, que muito trouxe, ao melhor, trouxe mais que Bernabé. Bernabé vendeu uma propriedade e a trouxe. Aí está todo o dinheiro, um varão do Senhor. Então, isso, pois, deu um empurrão à obra. Os demais fizeram o mesmo. Quando alguém faz o resto, comece e vê que a necessidade o fazem. E então a pessoa fez de uma maneira incorreta. Por isso é que sempre dizemos, se você vai fazer algo, faça-o
Se você vai fazer algo, faça da maneira correta. Faça de todo o coração. É o primeiro. Porque Deus olha o coração e Deus julga o coração. Assim que a Deus não lhe importou tudo o que tinha trazido. Ao melhor era mais. Essa partezinha que trouxe, ao melhor era mais do que o que os demais tinham trazido. Mas a Deus não lhe agradou isso pela intenção que houve no coração. Vê? Então o Espírito de Deus, no mensageiro para essa era do reino, para essa era hebraica, o mensageiro para essa era, que era um tipo dessa era em que vivemos. Então o que aconteceu? Ele foi ungido para falar o que falou e trazer o juízo que trouxe. Agora, ou seja, Pedro. Agora, quantos de vocês, talvez agora pela história você diz, bem feito, fez bem, e esteve bem feito que fizesse, porque não devia haver nenhum irmão fazendo essas coisas e inventando histórias, como nós dizemos, mentiras. Quem faça uma coisa deve fazer corretamente de coração, senão não fazer nada. Mas e se tivesse, se você tivesse vivido nesses dias, talvez teria, se não estivesse bem firme e agarrado, e vendo o quadro daquele tempo, teria dito: não devia ter feito isso, devia ter deixado passar essa. Se contudo e ter dito isso, quantos não mentem? Contudo e ter dito sua mentirinha, pois veja, trouxe mais que os demais, nós não trouxemos nada, pois trouxe por nós. Mas Deus não vai com isso. Deus julga o coração. Agora, não sei se perderam ou não se perderam Ananias e Safira, isso é assunto lá entre Deus e eles. Quem sabe se perderam ou quem sabe se não se perderam. Eram parte do grupo. Na mensagem também, o novo templo, o irmão William nos falou ali, em uma partezinha, onde ele diz... Aqui não tem a página onde diz: é provável que conheçamos tantos falsos ungidos neste tempo e que saibamos que já cruzaram a linha. Ou seja, quando diz falsos ungidos, falsos, desde falsos ministros até falsas pessoas dizendo falsos testemunhos, mas são ungidos pelo diabo, ou seja, abrange tudo. É provável que conheçamos tantos falsos ungidos neste tempo e que saibamos que já cruzaram a linha, mas que os amemos tanto que somente o saber que já cruzaram a linha nos dá uma dor tão forte no coração que desejaríamos nunca ter conhecido essas pessoas. Gostaríamos melhor nunca ter sabido que essas pessoas existiram. E assim cada um de nós também pensamos dessa maneira. Ele me dizia, vai sofrer muito por pessoas que você conheceste e que conheces e que te darão as costas. Agora esse sofrimento, nesse momento, vejam, não sentia, porque não tinha chegado esse momento, mas vejam, já cada vez que se aproxima mais cada vez vai a pessoa vendo e sim há esse sofrimento que vai cada vez aumentando. A pessoa vendo que já, para algumas pessoas, não há oportunidade. Já cruzaram a linha e já a pessoa teria desejado, como isso que ele diz aí, teria desejado nunca tê-las conhecido e que nunca tivessem essas pessoas existido, mas já foi falada a palavra e ele esteve me dizendo também aqui, neste tempo que estamos lendo aqui, de Ananias e Safira, aconteceu o mesmo. Ou seja, que o mesmo que aconteceu lá, vejam, está se repetindo neste tempo final. Agora continua dizendo, veja que isso encheu de tristeza o povo, mas os encheu do que também? De temor. Temor reverencial. Viram a autoridade que havia ali. Viram a liderança de Deus através de um homem. Viram as bênçãos de Deus, mas também viram o juízo de Deus. E todo mundo então começou a caminhar como? Mais direito. E isso é uma bênção.
Na mensagem Apocalipse, capítulo 5, parte 2, também na página 36 aqui do folheto e do livro As Eras Sem Editar, está na página 700. Ali diz, nesse paragrafinho, diz agora, parágrafo 173 diz agora, houve um tempo quando isso estava em disputa, desde o 40º dia, desde o princípio do primeiro dia da limpeza do santuário. E escreve em cima aqui na mensagem, escreve a limpeza do santuário, a disputa por 10 dias de silêncio, tipo da meia hora. Vejam, esse tempo ali é o tipo e figura deste tempo no qual estamos vivendo, onde está se realizando a limpeza do santuário. Na mensagem, nos colocando ao lado de Jesus, também, aí nos fala algo disso na página 6, diz, tratei de encontrar agora, e estive estudando, agora eu disse diante da congregação, estive estudando a igreja primitiva e observei a maneira que esses homens ungidos de Deus prepararam a casa do Senhor e a ordem de adoração ao Senhor na casa. E isso me impressionou muito bem. E preguei aqui faz algum tempo atrás sobre o tema de Joel. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que o gafanhoto destruidor comeu, a lagarta e o gafanhoto devorador, e assim sucessivamente. Ele escreve aí ao lado, os 10 dias no aposento. E comecei a estudar daquilo sobre do que aqueles homens fizeram e da maneira em que eles cuidaram da igreja que Deus os tinha deixado como videntes. Agora começaremos com a igreja primitiva e somente trazermos, por cerca de 5 minutos agora, ao que eles fizeram, e depois poder demonstrar a visão que tem para o futuro, pois no começo a igreja foi inaugurada em Pentecoste, e o Espírito Santo caiu ali sobre os 12 que Jesus tinha escolhido, e um deles caiu, e eles escolheram Matias para que tomasse seu lugar, e o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse em ordem, antes de que aquilo chegasse. Vê? E ele escreve ali, as promessas de Deus sempre está sob condições. Se não vai de acordo ao plano, a destrói. Agora tudo estava sendo colocado em ordem. Nesses dias, nesses 10 dias, vejam, alguns se foram ao primeiro dia, outros ao segundo dia, outros ao terceiro dia, e assim outros até o 9º dia. Disseram, não, já podemos sair daqui, ou não estavam de acordo com o que Pedro estava falando ali. E vejam vocês, para quê? Para, diz ele aqui, diz, e o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse em ordem, antes de que aquilo chegasse. Ou seja, o que era que eles estavam esperando? As primícias do Espírito. Ou seja, o que o irmão William aqui nos falou, dessa ordem, que diz, aí onde lemos na 49, há uma ordem e é a palavra. E daí a pessoa não pode sair para que as coisas sejam feitas. Ou seja, eles estavam esperando por essa ordem, colocando tudo em ordem. Ele atrás também aqui escreve os 10 dias no aposento alto, prepararam a ordem de adoração,
Ele esperou que tudo estivesse em ordem para poder vir, ou seja, para poder vir o Espírito Santo aí no dia de Pentecostes. E para poder vir, neste tempo final, a plenitude do novo corpo, a dupla porção, tem que estar tudo em ordem. Tem que ter terminado já a limpeza do santuário para então ele poder operar. Vamos dizê-lo mais claro. Tem que sair todos os incrédulos. E tem que sair tudo que está contra a palavra de Deus. Agora continua dizendo, onde paramos em nos colocando ao lado de Jesus, diz, eles tiveram que escolher um para que tomasse o bispado deixado por Judas, que caiu por sua transgressão, para dar cumprimento à Escritura. E eu creio que todas essas coisas têm um tempo de demora, espera, mas é uma espera para o tempo em que a Escritura seja cumprida, até que tudo esteja correto. Tudo em ordem. Atento. Muitas vezes ficamos impacientes como uma criança. Nos colocamos a adiantar e muitas vezes saltamos muito para frente. E isso obstrui a obra, até que a obra chegue. Vem? Nós apenas temos que prosseguir com reverência. Ter o propósito ter o propósito em nossos corações que Deus, se Ele desejaria nos usar em tal e tal coisa, mas esperar até que Ele faça uma brecha, porque Ele tem que ir diante de nós. Agora vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William. Estou na página 52 deste tomo o aperto, que é da mensagem Deus julga o coração. Diz, o que é melhor? Que não se faça nada e que alguns caminhem torcidamente de forma errada, ou que mesmo que seja o juízo caia sobre alguns para que seja de benefício para os demais. Vê? Agora você diz, esteve bem lá que acontecesse. Bom, e eu lhe pergunto, e hoje que está nos prometido que acontecerá o mesmo? Mas como acontecerá? Acontecerá no literal ou acontecerá no espiritual? Isso é outra coisa. Será com morte espiritual ou com morte literal que isso virá? Porque diz que virá. E que quando isso ocorrer, então aí é o começo de algo importante. Bom, quando sabemos e ouvimos essas coisas, agora, como começou lá? Com a ação de Ananias e Safira. Com essa ação, vejam, começou isso ali. E como? Começou isso nesse tempo final? Com as mesmas ações, vejam. Agora continua dizendo, bom, quando sabemos e ouvimos essas coisas, realmente nos enche de temor, mas não de medo, de temor reverencial. Porque queremos que Ele, quando olhe o nosso coração, e Ele olha nosso coração, e Ele nos diz através da mensagem como Ele está nos vendo. É como quando na mesma mensagem que estamos lendo, de nos colocando ao lado de Jesus, na página 55, ele nos diz, nesta porção que vamos ler, da ocasião que ele estava, vamos ver por aqui onde começamos. Ele estava pregando e uma mulher passou pela frente do tabernáculo, na frente do tabernáculo. Agora, para que vejam como é um dos casos que ocorreu ao irmão Branham, que aconteceu com o irmão Branham, e aí vimos como Deus viu o coração dessa moça. E qualquer podia dizer, mas se isso foi um comentário, isso não tinha importância. Mais importância era o que o irmão Branham estava falando e tudo que Deus estava fazendo ali, para poder fazer caso a uma que comentou algo. Mas vejam, se não deixou passar o de Ananias e Safira, que era algo que aparentemente estava bem. Tinha dado mais, como lemos aí. Tinha dado mais, talvez,
do que muitos que tinham trazido somente uma parte, uma porção, e ele trouxe muito mais que essa parte que trouxeram alguns ali, e ele deu mais, deu um grande empurrão com isso que trouxe a obra. Mas Deus não vai com isso, vê? Deus aí olhou, foi a ação. E até sendo pessoas importantes e crentes, notem. E aqui, se aquilo não passou, não deixou passar, quanto mais daí para frente. Ou seja, vejam, página 54 embaixo. Diz, ele os conhecia, mas notem, ele nunca os repreendeu. Ele foi direto a eles. Ele foi direto com eles. Ele faz o mesmo agora, ele continua em frente com eles, demonstrando sua misericórdia. Vamos ver aqui porque podemos ler um pouquinho mais antes, vamos ver. Da mesma maneira, o parágrafo antes diz, da mesma maneira, assim que isso é, vejam vocês, só tratando de encontrar algo para esses jovens convertidos para obscurecer o nome das obras de Deus. Vejam, eles queriam obscurecê-lo. Cada vez que uma criança fica doente, um de seus filhos, ele os leva ao médico, seguro que faria. E se o médico não pode, eu peço a Deus que nos ajude antes de ir ali. Então, se o doutor não pode fazer nada sobre isso, então os leva um pouco mais alto. Isso é correto. Sim, senhor. O mesmo é hoje. Eles estão tratando de encontrar uma armadilha em algum lugar. Era preciso ler da página anterior para que veja o que ele vinha falando. Ele os conhecia, mas nota, ele nunca os repreendeu. Ele foi direto com eles. Ele faz o mesmo agora. Ele continua em frente com eles, demonstrando sua misericórdia. Isso é correto. Mesmo que eles estejam todos contra ele. Por quê? Porque ele os ama. E ele ia com eles, mas eles estão prontos para chamá-lo a ele em caso de emergência. Eles então o querem. Eles zombariam de alguém que gritasse. Eles zombariam de alguém que pregasse cura divina. E dizem que não creem nela. É que eles não ficaram doentes o suficiente ainda. Eu ouvi muitos. Uma mulher moribunda somente corria pelas escadas quando pregava aqui mesmo. E um homem em pé aqui mesmo na porta me chamando. Ela tinha passado por aqui. Ela vivia em cima dessa rua aqui, e ali tinha uma vaca. E ela disse, se a minha vaca entra nesse tipo de religião que Billy tem, eu mataria a vaca. Em menos de uma hora, ela foi açoitada e levada ao hospital. Uma preciosa jovem, uma preciosa mulher jovem. E me apressei para lá. Seu esposo era católico e me mandaram buscar. Essa é uma das mensagens que ele relata a outras, que diz alguns detalhes que aqui não fala. Ela estava morrendo e se foi. Seus olhos começaram a brotar, a esbugalhar. Ela disse, chamem ele, rapidamente. Ou seja, chame-no rapidamente. E seu irmão correu e se colocou ali na porta e esperou e se mantinha fazendo sinais para mim. Ou seja, enquanto o irmão Branham estava falando, e ele na porta aí no tabernáculo, fazendo sinais ao irmão Branham. O lugar repleto de pessoas, estava cheio essa atividade, e depois de um momento alguém veio ao redor e me trouxe uma nota sobre o meu escritório aqui, a minha mesa aqui, e disse, alguém está morrendo na clínica. E eu creio que o irmão Graham Snelling, eu disse, pegue meu lugar enquanto eu vou. E ele estava somente cantando e dirigindo os cânticos ali em pé. Ele ainda não estava chamado para pregar naquele tempo. Ele subia para dirigir cânticos. E eu saí e entrei no carro e me apressei para lá. E justamente enquanto subia pelas escadas, ela lançou seu último respiro. E certamente as entranhas e rins se arrebentaram. E corri para lá. E eles tinham coberto sua cara e o vapor subia como isso. E aquela velha enfermeira em pé ali disse, irmão Branham, ela gritava por você até o último suspiro, tentando
arrumá-lo, corrigi-lo, mas era muito tarde então. Vem vocês? Vocês alguma vez pecaram muito. Vocês sabem. Ou seja, que chegará um momento onde já chegará até seu ápice, ou seja, continuarão pecando e fazendo o que estão fazendo, mas já chegará um momento em que já não vai haver oportunidade a tempo, ou seja, como aconteceu com essa mulher. Agora vejam, aí foi uma hora depois e nem sequer o irmão Branham tinha escutado isso. Mas vejam, porque ele estava pregando. Agora vejam uma coisa. Quando a esposa do irmão Branham aconteceu o que lhe aconteceu naquela ocasião, do qual não julgamos o que ela fez, mas que tudo isso tinha um propósito e estava mostrando algo também. Mas vejam, Deus não deixou passar. E isso tinha ocorrido na visão ou o detectar esse tumor fazia 16 anos. Ou seja, não tinha acontecido ainda. O que lhe viria a Meda não tinha ocorrido ainda. E quando ele está mostrando a uma pessoa ali de como era, olha, vou pegar agora a mão da minha esposa, ele está bem, e para que veja que não vai ficar assim. E quando aí ele detectou que tinha esse tumor, mas não tinha acontecido nada. E tinham sido feitos os exames. E tudo saiu bem, ela deu à luz depois, a filha, e também não aconteceu nada, nos exames tudo esteve bem, mas vejam, depois foram 16 anos depois, que foi que lhe veio isso. Agora, por que lhe veio isso? Pelo que ela tinha feito, batendo a porta ao irmão Branham. Ou seja, a ação dela era o que estava segurando a que isso aparecesse. Depois, 2 anos depois de que ela fez isso, apareceu. Ou seja, não tinha ocorrido isso até que ela fez. Ou seja, o juízo da pessoa, se já está para essa pessoa cair, não vai cair até que essa pessoa cumpra tudo o que vai fazer. Tudo o que ela fez ali, vejam. Ele disse, você tem que repreendê-lo. Não fez, não repreendeu, foi aborrecida e bateu a porta. Tudo isso tinha que se realizar. Agora também, Ananias e Safira, vejam, para receber o juízo, eles tinham que atuar, que agir. Agiram e lhes veio juízo. Aí foi no momento. E a Meda, vejam, que foi 16 anos depois, ocorreu o que aconteceu, e depois 2 anos mais depois, foi que lhe veio esse tumor. Agora aqui, nessa moça, foi ao momento, 1 hora depois. Vem que nem sempre é no momento. E aqui continua dizendo, irmão Branham, ela gritava por você até o último respiro, o último suspiro, tentando corrigi-lo, mas era muito tarde então. Vê vocês? Bem, vocês alguma vez pecaram muito. Vocês sabem. E ela tinha algo no profundo do seu rosto. Ela tinha cabelo castanho, uma mulher verdadeiramente preciosa. E seus cabelos cacheados estavam emaranhados, grandes olhos castanhos estavam esbugalhados e quase semicerrados. E as sardas no rosto dela tinham saído, pareciam estar se estendendo do rosto. E a boca dela estava aberta. E eu fui até lá e eu olhei para ela. E lá estava seu esposo em pé e disse, Billy, aqui está o que aconteceu. Ele disse, eu sou católico, eu quero que faça uma oração por ela, porque ela foi ao purgatório. E eu disse, o quê? Disse, faça uma oração por ela. Disse, ela foi ao purgatório, ela passou pela sua igreja faz 2 horas. E disse que se nossa vaca alguma vez recebesse teu tipo de religião, ela mataria a vaca. Vê, disse, faça uma oração por ela. Aí foi que ele disse, porque parece que ela seguramente disse a ele o que ela tinha falado, o que tinha feito.
E que por isso lhe veio isso, porque seguramente disse, olha, tão pronto, tão rápido eu disse isso e está me acontecendo isso. Pois, então é por isso que eu fiz. Vejam que percebeu o que tinha feito, como Judas. Percebeu depois, mas era já muito tarde. Eu disse, é muito tarde. Ela tinha que purgar sua alma aqui. E desenha uma estrela de Davi aí, o irmão William. Aqui onde? Na terra. E isso é muito, mas muito importante. Porque ele disse nos selos, o que lemos, que quem recebe Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe o quê? Recebe misericórdia. Quem o rejeita, pois rejeita juízo. Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Página 369 dos selos, onde falou ali o irmão Branham de pessoas que estiveram em cultos como este e que tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Agora aqui ele escreve, vejam, desenha uma estrela de Davi. Eu disse, é muito tarde, ela tinha que purgar sua alma aqui, não até chegar. Vem? Isso é correto. Se no tempo de angústia ouvi pessoas dizerem, eu não creio em Deus, deixem que eles se sintam muito feridos. Veja o primeiro quem eles chamam. Aí, nas 70 semanas de Daniel também nos fala algo ali de... Aqui nos fala alguns detalhes. Na página 94 do livro na página 94 do livro da versão que vocês têm, está no 82. Muitas vezes, as 70 semanas de Daniel. Parágrafo 146 dessa versão diz, muitas cenas eu vi, quase 31 anos atrás da mesa. Vi cenas tristes, vi cenas gloriosas. A mais triste cena que eu tenha visto na minha vida, de quantas vi crianças morrendo de fome nas ruas, vi mães mendigando por um pedaço de pão. A mais triste cena que eu vi é ver um homem, um ser humano, que desejou ser um filho de Deus, morrendo sem conhecer Deus. Recordo uma mulher estando na porta dessa igreja uma noite, riu de mim e disse, eu não permitiria que minha vaca tenha o tipo de religião que ele tem. Ele escreve, a mulher e a vaca. Em menos de uma hora fui chamado ao hospital. Uma mulher formosa, cerca de 22 anos de idade. Ela estava gritando. Cerca de 22 anos de idade. Agora, há um lugar onde ele mostrou, vamos dizer, desde onde começa uma etapa, mas já depois vamos buscar porque estou anotando ali outras coisas mais que vão com esse escrito. Agora vejam. Uma mulher formosa, cerca de 22 anos de idade, ela estava gritando, me traga esse pregador aqui. Ela era da fé católica. Quando me aproximei, a anciã irmã disse, você chegou muito tarde, irmão Branham. Ela morreu faz 5 minutos. Eu disse, posso vê-la? Disse, ela gritou por você suas últimas palavras. Me traga esse pregador, o irmão Branham. Seu esposo estava ali gritando. Diga uma oração por ela, diga uma oração. Tudo isso vai se repetir. Muitos estarão clamando e pedindo por oração. E muitos estarão clamando por esse ministério que faça algo, mas já será muito tarde. Diga uma oração por ela, diga uma oração. Eu disse, isso é muito tarde agora.
tirei o lençol, tinha grandes olhos castanhos, formosa mulher, pequenas sardas em sua cara, cabelo castanho muito atraente. Ela tinha sofrido tanto até que as sardas brotaram da sua cara como grãos. Seus olhos saíram das suas órbitas assim, porque suas entranhas e rins tinham funcionado, o que é? Cada um que está realmente morrendo faz isso. E ali estava ela jazendo nessa condição, sua boca aberta e suas pálpebras aqui estavam semicerrados, os olhos castanhos, seus olhos castanhos. Nunca esquecerei disso. Nunca esquecerei disso. Esse cântico veio à minha mente. Não cobiceis essas vãs riquezas do mundo. Agora vejam. Aqui mais adiante, nosso irmão William, um pouco mais adiante, nessa mesma mensagem, estou na página 53 do tomo. Bom, Deus nos abençoe nessa manhã, Deus nos guarde e nos ajude a nunca tropeçar em nada. Já os adverti, vimos muitas bênçãos, muitas coisas gloriosas, mas também quando virmos a mão do Senhor em juízo, não se escandalize, mas o melhor tenha temor reverencial. E se não está direito nesses dias, então se endireite, para que Deus não venha trazer algo que vá fazer algo que não te agrade. Porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou assim lá. Agora vejam, isso nos lança ao parágrafo 1094 de citações da página 122, onde diz, eu confio, uma partezinha. Vocês já leram esse extrato? Eu confio que Deus revelará isso, e cada vez que vocês recebem as fitas e as escutam, eu espero e confio que tenha tido um discernimento espiritual do que Deus está tratando de fazer com a igreja, sem ter que dizê-lo abertamente. Veem vocês? Isso é que há vezes que temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá o povo. A uns os coloca fora, e a outros os faz, e a outros os coloca a pensar. Mas isto é feito de propósito. Tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso de propósito? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse quando tinha milhares ao redor dele. E aí, continua falando. Agora vejam que ele diz que não vai Deus trazer algo que vá fazer algo que não te agrade. Ou seja, que te escandalize e então você faça algo, diga algo. Ou faça algo que depois vá receber ou venha receber o juízo divino. E se não está direito nesses dias, endireite-se então para que não venha Deus a trazer algo que venha ser algo que não te agrade, porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou assim lá no dia dos apóstolos, começou ali. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Onde aparecerão então os gentios, o mundo gentil? Essa dispensação, essa geração gentia de amorreus? Sim, porque essa é a geração gentia que está tipificada pelos amorreus, está tipificada pelos sodomitas e pelos de Gomorra. Então, onde eles aparecerão? Eles aparecerão onde? Na destruição. Vejam na citação 4a, página 4a, parágrafo 33 diz, ele disse, déjanos verte tomar el pan y alimentar a los 5,000. Nos deixe ver pegar o pão e alimentar os 5,000 e nos deixe ver converter a água em vinho. Porque isso é o que os que estão atentos. Por que não faz isso, não faz o outro? Vejam.
Eu disse, estamos em nossa infância, estamos subindo, e tão pronto quanto tirarmos vocês, ou seja, primeiro é preciso tirar todos esses incrédulos. Agora, vejam, isso é o que está ocorrendo aí nesses 10 dias, a limpeza do santuário, é o que está ocorrendo agora nessa meia hora de silêncio. E tão pronto tirarmos vocês um montão de fanáticos formais fora do caminho, estaremos fazendo isso. Se podemos tirar vocês um montão de incrédulos, o bastante fora do caminho, para ter a Deus se movendo no meio da multidão, vocês veriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Vejam os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma, continuaram subindo e finalmente para a ressurreição dos mortos. E escreve ressurreição na cara e a carpa, porque para isso é que vamos. Isso vai progressivamente até chegar a esse momento, mas estamos na limpeza do santuário. Em cima escreve os milagres em forma progressiva. E continua dizendo, assim que o juízo os espera, mas vocês esperam as bênçãos, se é que se colocam na forma correta para receber o que Deus tiver, de não você estar bem colocado, então você já sabe que começa por nós o juízo. Assim que se começa por nós, como será quando sair afora para eles, para os gentios, para o mundo pecador? Assim que disso poderíamos dizer muito, e muito difícil para dizer, já que são coisas que ao você e eu sabê-las, você as lê aí e lê que Deus disse através do irmão Branham que surgiriam esses casos, o caso de Ananias e Safira, e está louco para que chegue. Mas ao saber que Ananias e Safira era parte do grupo, então você percebe que haverá tristeza. Vem? Mas será o começo do quê? De uma nova fase. Eu não sei se você notou como esteve passando de uma fase a outra. Vejam, neste tempo, é o que Deus está realizando nessa meia hora de silêncio. É a limpeza do santuário. Esse foi o nosso tema para esta ocasião de hoje, quinta-feira, 10 de outubro deste ano 2024. Foi para mim uma bênção e privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês lá reunidos na Guatemala. Que Deus os abençoe e guarde a todos.